Passamos agora à sequência de julgamento de processos. Temos o processo 24.510, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Agradeço, Excelência, e faço minhas as palavras da nobre conselheira da Lubaria e dou as boas-vindas ao novo procurador. Não é o novo, a recondução do procurador João Isidro, a Procuradoria, a chefia da Procuradoria, e desejar a todos um feliz ano e profícuo e de alta produtividade, amigos. E assim sendo, senhor presidente, não procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, os conselheiros, esse trata os autos de recurso de reconsideração da decisão contida no Acórdão 1955-2018, segunda Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Santa Madureira à época, pelo fato apurado quanto ao descumprimento das normas do artigo 37.2, Constituição Federal 88, que, encaminhado a DAF, foi elaborado o relatório de análise técnica conclusivo de folha 10/14, que analisou a documentação apresentada e concluiu pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, afastando o princípio da insignificância e determinaram o ressarcimento de R$ 468,23, apurado como débito decorrente de multa e juros por recolhimento intempestivo de fundo de garantia. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça pronunciou do feito a folha 18 dos autos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este é um recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas, palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, trata da questão da pequena monta, relativo aos encargos, multa e juros de FGTS recolhido com atraso na seara trabalhista. O Ministério Público de Contas apenas enfatiza os argumentos apresentados, tanto pelo Ministério Público de Contas quanto pela área técnica, para que o julgado seja reformado, no sentido de condenar o gestor ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário público, nesse caso, equivalente a R$ 468,23, segundo o entendimento de que a tese da pequena monta não se aplica ao erário público. É o pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Eu adoto, corporo e transcrevo na íntegra, Excelência, o parecer ministerial. Então, é do meu voto. Mas eu voto pelo conhecimento do presente recurso, próprio tempestivo, apresentado por pessoa idônea para, no mérito, negar-lhe, desculpe-me, em face da insignificância do valor da conduta incriminatória, que não é levada para aqueles valores e interesses expressivos. Desculpe, eu tinha levado outro viés. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu estava no mesmo rumo. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu mesmo voto, Excelência, conforme pedido, inclusive pela razoabilidade, acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, nobre procurador, conselheiro, eu fico querendo aqui fazer um paralelo entre o mundo real e o mundo das regras, porque daqui esse processo pode até... Existem princípios no direito, na justiça, em que você pode embasar uma decisão. Não precisa estar diretamente definido de que aquele valor não, porque é pertence ao poder público já, depois de recolhido o tributo, mas tem um custo. Tem um custo. Eu acho que tem princípios que nos permitem enxergar isso. Cobrar R$ 400, quanto custa já a pessoa que daqui vai
para o Ministério Público, depois para a Procuradoria e depois paga o Correio, mesmo que agora pela via eletrônica e os avanços. Reduziu-se um pouquinho aí, mas ficar aguardando que ou o STJ, o STF ou a Câmara Federal aprove uma regra para nos dizer, o direito já deixou aberto. Às vezes eu fico pensando que... Negar para não pagar, né? Ah, tá. Porque o do... O recurso é Não, porque ministerial. eu tinha visto a princípio o mas vídeo aí que ele acompanhava o Não, Ministério mas aí Público. ele voltou. Ah, corrigiu. Não acompanho o voto. Conselheira Dulcineia Com Benício. relator, excelência. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, eu acho até que a gente poderia fazer uma papeleta sobre esses processos. O conselheiro Valmir, ele chegou aqui já com esse ideia, definir uma regra. Né? Eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, duas. Uma seria sobre essa situação, não sei se pode. Eu e o Polanco e o Cristóvão, nós temos um maior problema com as regras do direito, mas eu só queria assim, colocar para vocês se podem. Nós vamos definir na administrativa. Na administrativa. Isso. A ideia era fazer uma dessa e a ideia também era fazer uma outra colocando o valor de pequena monta. Um exemplo. Eu proponho aquela de 8 mil e não sei quanto, 8 mil, não sei quanto lá, que se chegar a 8 mil, ninguém vai pedir, pode ser qualquer coisa, a gente não vai, porque eu proponho, senhor presidente, que na reunião administrativa a gente possa discutir esses dois valores. Eu, por mim, aumentava até mais, aumentava 20, ou aí, melhor. Eu ainda acho que tem que ser um valor ainda maior, mas que a gente possa definir, porque aí a gente nem precisaria mais, talvez, vir esses processos com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, nesse caso, eu fiquei conversando a semana passada com o procurador Sérgio, e teve um caso da pessoa, do gestor, recolheu o pagamento de um empréstimo do servidor, né, do consignado, e não pagou ao banco. Tudo outra bem, história. Pequena monta para cá, mas acho que a multa para ele, porque o prejuízo que causou ao servidor, assim, o valor acho que era R$800. Mas aí eu vejo que tem que ter as exceções. Era 8 mil, era 9 mil reais. Mas aí... Mas as exceções no sentido de que ele trouxe um prejuízo ao trabalhador. Mas uma Aí é coisa é crime. devolução, Uma coisa- outra coisa é multa. É uma coisa... Exatamente. Outra coisa é o valor, que a gente define que aquele valor não pede, mas a multa continua. Multa o homem porque fez a coisa... Isso, Então tem outras... isso. Senhor presidente, a questão de ordem, que o voto é meu, eu quero tecer mais uma consideração pela colegialidade. Eu Isso. acompanho o voto. Só que, sob minha ótica mesmo, está errado. Uma coisa é multa sobre a questão de um empréstimo consignado, outra é de fundo de garantia e previdência. Vai continuar lá na prefeitura e a prefeitura vai pagar, assim, se for R$1. Então, há ou não há prejuízo? A prefeitura vai continuar pagando R$1 lá, 1 ou 2, seja o que for, de fundo de garantia e previdência. Então, quem sou eu para dispensar? Muito obrigado. Senhor presidente, Aprovado. permite uma questão para esclarecimento. Apesar de ser um assunto já debatido em centenas de processos neste tribunal, inclusive objeto de dezenas de pedidos de revisão do Ministério Público de Contas, em razão das colocações feitas aqui nesse momento, acho oportuno colocar o contraponto do Ministério Público de Contas, até porque entendo que há um ponto de convergência que nos une, plenário e Ministério Público de Contas, que o pequeno valor, ele não justifica a cobrança, porque o custo da cobrança pode ser superior ao valor a ser arrecadado. Isso é um ponto em comum. Os efeitos disso é que nós questionamos.
A própria legislação do Tribunal de Contas explicitamente diz que, quando ocorrer esse tipo de situação, a parte será condenada e a execução é que fica frustrada. Exatamente. Mas não cancela o débito do gestor. Até porque nós estamos falando do descumprimento de uma norma constitucional que está aí há mais de 30 anos, que proíbe a contratação sem concurso público, que está ocorrendo. No caso aqui desse processo, que é Sena Madureira, os gestores contratam 80, 100, 130 pessoas por ano. Nós fizemos um levantamento ano passado, esse 450 aqui, quando une os processos recebidos no tribunal, não é todas as contratações, durante o exercício, dá mais de R$100 mil, R$95 mil. Então, o valor já não é de pequena monta. É uma conduta dolosa, quanto mais, que está recebendo da Corte um incentivo para que permaneça. Porque, quando eu digo que está regular, isso não é condenação. Isso aqui saiu da condenação. É por isso, quando eu digo que está regular, eu estou incentivando a conduta. Com essas considerações, agradeço a deferência da presidência e do plenário. Obrigado. Excelência, estamos misturando a massa do bolo todo de novo. Já a massa do bolo estava misturada, desmisturamos, voltamos a misturar. O início da situação foi de que valores pequenos eram pequena monta. Aqui não houve convergência por causa desta argumentação e de todos nós. Aí passamos à razoabilidade, e quando foi a razoabilidade veio o consenso. Mudamos o princípio e veio o consenso. E por que isso? Porque nós estamos olhando no detalhe e esquecemos uma conta de 30, 40, 50 milhões toldado por uma situação. E nas contratações irregulares a gente já definiu uma multa. Pequeno ou não, cabe a nós mudar, mas nós já definimos a multa. E estas ações têm sido na consequência, não na origem. Um atraso no pagamento, uma discussão na justiça, um pagamento de uma multa de um carro que depois veio para a prestação de contas. E quando nós aqui alinhamos no princípio da razoabilidade, isso ficou perfeito. Fugimos da pequena monta, da discussão entre STF e STJ, fugimos de lá. Então, assim, estou colocando isso para a gente voltar de novo a não misturar a massa do bolo. Então, vamos aqui nessa situação. Então, todos temos razão, todas as óticas são perfeitas, mas houve um consenso sobre o bom senso. Então, quando nós alinhamos por uma outra situação. Não é que nós não vamos dizer que deixou de haver prejuízo, não, mas nós pensamos que haveria razoabilidade no valor e quando nós manchamos a conta do gestor por um determinado valor. Então, essa foi toda a discussão em cima desses processos até esse instante. Então, agradeço, peço vênia, peço desculpa, mas... Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator.